A nossa meditação de hoje está em Gênesis capítulo 48. Esse capítulo fala do momento em que Jacó abençoa os filhos de José. Jacó começa o seu discurso dizendo que o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Não podemos negar que Jacó tinha essa experiência tão linda no decorrer de toda a sua vida, dos momentos em que Deus esteve com ele. Ele fala sobre a promessa de Deus sobre a sua vida, de que ele seria fecundo, que o Senhor Deus o multiplicaria, e isso nós vimos acontecer na vida de Jacó. Abraão teve o cuidado de transmitir as palavras exatas da aliança de Deus com ele aos herdeiros, e também as palavras exatas de Deus eram importantes para que Jacó pudesse replicar para os seus filhos. Mas Jacó também teve as suas próprias experiências com Deus. Jacó, ele cresceu dizendo: Deus do meu pai, Deus do meu avô. Mas ali em Luz, naquele momento em Betel, a partir dali, Jacó teve a sua experiência pessoal com Deus, e ali ele poderia dizer: o meu Deus. E aí nós vemos também o fato de que Jacó adota os filhos de José como seus. Jacó, ele começa a dizer a José que Efraim e Manassés serão como Rúben e Simeão. Rúben e Simeão eram seus primogênitos. Mas aqui, Jacó estava dizendo: olha, eu vou receber Efraim e Manassés como adotados na família no mais alto nível, como se fossem meus próprios primogênitos e segundo. Também talvez fosse algo aqui como uma substituição mesmo a Rúben e Simeão, porque Rúben e Simeão tiveram uma situação muito difícil que nós já vimos no decorrer da nossa leitura, que Rúben deitou com uma das mulheres de seu pai, das concubinas, e que Simeão, juntamente com Levi, faz toda aquela matança ali em Siquém. E no decorrer do texto bíblico a gente vê que Levi se redimiu daquilo ali, mas Simeão não. Então Rúben e Simeão ficou com esse peso negativo na sua vida. E aqui Jacó diz: Manassés e Efraim são meus. É por isso que José foi abençoado duplamente, porque no lugar de José entra Efraim e Manassés. Lembramos que o nome dos filhos de José tinha um significado. Manassés, que foi o primeiro, o esquecimento, Deus me fez esquecer da casa de meu pai, o sofrimento que ele teve, e Efraim era fecundidade. E foi isso que aconteceu mesmo na vida de José, como nós já comentamos anteriormente. Jacó fala sobre a questão marcante na sua vida da morte de Raquel, e Jacó também abençoa, então, cruzando as mãos. A Bíblia nos mostra que no passado Deus tinha falado também que o maior serviria o menor, dizendo para Rebeca. Toda aquela situação da bênção ali entre Jacó e Esaú, mas aqui Jacó tinha consciência de que Efraim seria maior do que Manassés. Manassés era o primogênito, mas Efraim era o mais novo e ele seria o maior. Nós vemos que tanto foi assim que Efraim se tornou uma das principais tribos de Israel, que todo o reino do norte vinha sendo chamado por Efraim. O próprio profeta Oséias, quando refere ao reino do norte, ao povo de Israel, muitas vezes Deus, usando o profeta, referia a ele como Efraim. É muito importante a gente perceber que Jacó fala: Deus esteve comigo, Deus falou comigo, Deus esteve comigo. E agora ele fala para José: Deus será contigo, Deus será convosco. Então, quando nós temos um exemplo de vida, nós temos condição de transmitir uma segurança maior em nossas palavras. É como se Jacó dissesse: olha, Deus esteve comigo todo esse tempo, Deus falou comigo e Deus estará contigo. Deus também vai te guiar, vai te orientar, e certamente você sairá deste lugar aqui e voltará para a terra
prometida. Na verdade, Jacó sempre soube que o Egito era só um momento de passagem, mas o destino final dele não era ali. José tenta mudar a mão de Jacó, a mão direita para a cabeça de Manassés, que era o primogênito, mas ali aconteceu o mistério do cruzamento dos braços. Quando Deus quer abençoar a sua vida, você não precisa preocupar em fazer o que fez Raquel e Jacó no passado, porque aqui simplesmente o velho patriarca cruzou os braços para abençoar o menor. Se você é o menor e Deus tem uma promessa na sua vida, você não precisa tomar vestes de Esaú, você não precisa tomar cordeiro, cabrito em lugar de caça, você não precisa fazer artimanha nenhuma, você não precisa pegar varas e fazer listra. Não, a bênção de Deus, se ela estiver na sua vida, ela virá a seu tempo, porque as coisas de Deus têm um tempo e hora. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Então aqui chegou o momento exato da promessa cumprir na vida de Efraim. E Efraim agora passou a ser então o seu primogênito. Nós vamos ver em Jeremias capítulo 31 e 9 o Senhor falando sobre isso, que Efraim, ele dizendo aqui de Efraim, Efraim é meu primogênito, profeta Jeremias. Então, Deus vai cumprir na sua vida a promessa e você não precisa tentar ajudar a Deus. A única forma de ajudarmos o Senhor é permanecermos na sua presença, obedecendo. Esta é a única forma de nós ajudarmos o Senhor. Nós vemos aqui que Jacó fala que Deus o alimentou todo esse tempo, esse alimentar aqui, o Deus que me alimentou por toda a minha vida até hoje, ele diz. E esse testemunho aqui de Jacó foi um testemunho de graça, não era um testemunho de mérito. Ele não disse, olha, eu tenho sido fiel a Deus todo esse tempo, mas aqui ele estava dizendo quão Deus tinha sido fiel para com ele. Então, o testemunho de Jacó não era um testemunho de mérito, mas era um testemunho de graça. Assim é o testemunho na nossa vida, o testemunho da graça de Deus, do favor imerecido. E quando ele diz o Deus que me alimentou, o texto literalmente quer dizer o Deus que me apacentou. Apacentar é dar pasto, é dar alimento. Aqui é uma das primeiras vezes que a Bíblia refere a Deus como nosso pastor. Então, meus amados e queridos irmãos, que nós possamos confiar nesse Deus que é o nosso pastor, assim como Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada faltará para os seus filhos, nada faltará para aqueles que são ovelha do seu pasto, como diz o Salmo 100. Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Se você é ovelha do pasto do Senhor, saiba que nada te faltará e ele te conduzirá a pastos verdejantes e também a águas tranquilas. E mesmo que você tenha passado grande parte da sua vida em aflição, em dificuldade, Deus tem um momento específico. E como Jacó, que tinha passado 130 anos em dificuldade, ele mesmo disse que os seus dias tinham sido dias difíceis, mas agora Deus tinha reservado momentos de ouro, momentos especiais para a vida de Jacó. Saiba que Deus tem algo muito grande para a tua vida. Saiba que Deus tem como restituir anos. Saiba que Deus tem como nos dar a bênção prometida a seu tempo e a sua hora. Nós temos apenas que aprender a esperar e confiar naquele que é fiel e não pode mentir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa meditação e uma boa leitura da palavra de Deus.